Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. Tema de hoje: o dia a dia depois da pandemia. Olha aí, o dia a dia depois da pandemia. Vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. Pois é, terminou a pandemia. Agora é uma endemia, né? Como vocês sabem, eu já expliquei em outros programas. Terminou a pandemia. Alguns previam lá atrás, muito tempo antes, que no final da pandemia encontraríamos um mundo devastado e arrasado. Que haveria um novo normal em meio a um caos. Alguns outros, mas menos ainda, muito poucos, eram otimistas demais e diziam que o mundo ficaria como antes imediatamente depois da pandemia. Bom, o que encontramos no mundo depois da pandemia é um meio termo entre essas duas visões extremas. Nem é um caos absoluto, mas também não voltou ao normal antigo. O caos não é absoluto, mas tanto tempo de fechamento de negócios, de empresas, de comércios e tudo mais, trouxe as suas consequências na nossa sociedade. Então, como encontramos o mundo agora? Então, agora, nesse período depois da pandemia, ou pós-pandemia, como é que nós estamos vendo o mundo? Primeiro, então, algumas características que chamam logo a atenção. Com a inflação dos preços no mundo inteiro. Então, os preços dos vários produtos e mercadorias estão mais altos no mundo inteiro. Isso é um fenômeno internacional, isso é um fenômeno mundial, provocado, evidentemente, por tantos fechamentos, tantos lockdowns, né? Este é o resultado do fechamento ou lockdown que aconteceu no mundo inteiro. Então, fechou-se tudo, fechou-se comércios, fechou-se estabelecimentos e agora realmente ocorre este problema, né? Que depois de tanto tempo de fechamento, com a abertura, com a volta de uma vida mais normal, vamos chamar assim, né? Tudo isso tem as suas sequelas, né? É como uma doença que deixa algumas sequelas. Neste momento, praticamente tudo está mais caro, evidentemente. Mas vamos acompanhar o que acontece com a volta das atividades normais. Então, a inflação, sim, a inflação foi muito alta e no mundo inteiro. Mas vamos acompanhar, né? Porque uma coisa é observação científica, né? E a observação da verdadeira ciência é uma observação que segue alguns critérios, né? Então, se observa, por exemplo, o critério estatístico, o critério dos fatos, se observa flutuação de preços e uma série de coisas. Então, vamos observar e como as coisas vão se adequando gradativamente. Segundo fenômeno muito interessante que tivemos nesta época de pandemia é o fenômeno do trabalho em casa ou do home office. Muitos se acostumaram com o trabalho em casa ou o famoso home office. E a maior parte prefere continuar com esse trabalho à distância, em casa. Sabia disso? Então já temos algumas pesquisas que indicam que 70% preferem continuar trabalhando em casa. Então já temos algumas pesquisas indicando que essas pessoas que se acostumaram a trabalhar em casa preferem continuar trabalhando em casa. Só que aí é a tal questão, né? Cada empresa está adotando um tipo de sistemática, né? Então, algumas empresas estão chamando
os funcionários de volta para 100% do trabalho presencial. Outras estão adotando um modelo híbrido. Híbrido é um modelo misto, né? De ficar alguns dias em casa e voltar alguns dias para o trabalho. E outras empresas estão aceitando, né, que essas pessoas continuem trabalhando nas suas casas. Então, cada empresa está adotando um critério de volta ao trabalho presencial. E essa realidade de trabalhar à distância, em casa ou home office, já existia antes da pandemia, mas se intensificou na época da pandemia. Então, aí cada empresa está adotando a sua maneira de lidar com essa situação. Terceiro, aumento de problemas como pânico, ansiedade e ideias de suicídio e casos, infelizmente, de suicídio. Então, aumento de problemas, pânico, ansiedade, ideias de suicídio, o que é isso? Bom, neste período de pandemia, houve um aumento de casos de suicídio. Isso tudo verificado por dados estatísticos, né, pesquisas e tudo mais. Infelizmente. Algumas pessoas ficaram apavoradas com a pandemia. Então veja bem, numa época tão difícil, tão delicada, em vez da gente deixar as pessoas mais apavoradas do que deveriam, a nossa função, né, de lidar com as pessoas deveria ser de trazer esperança, trazer equilíbrio e tudo mais. Mas, por exemplo, a grande mídia apavorava mais do que deveria. Então muitas pessoas ficaram apavoradas demais. A pandemia já acabou, hoje é uma endemia, como eu já expliquei em outros programas, mas essas pessoas continuam apavoradas dentro de casa e não conseguem sair de casa. E sentiram uma sobrecarga de problemas, e algumas foram até para o suicídio. Então, o que é normalmente o suicídio? Porque muitas vezes não se entende esse comportamento. Então, pessoas que não têm essa tendência ao suicídio não compreendem, mas por que a pessoa se mata? Normalmente a pessoa se mata na seguinte circunstância, quando ela não vê mais saída, entende? Quando ela acha que a vida dela não tem mais jeito, quando ela acha que os problemas dela não tem mais solução. Aí ela vai para o suicídio. Então, normalmente é isso. Então a pessoa fica tão desesperada, tão aflita, achando que não tem mais resolução dos problemas na vida, que parte para o suicídio. Então, essas pessoas especialmente, se buscassem uma psicoterapia, se buscassem um tratamento, seja ele qual for, não só de psicoterapia, mas outros tratamentos, essa pessoa teria mais esperança e conseguiria ver uma luz no fim do túnel. Exatamente isso, a pessoa não vê luz no fim do túnel, a pessoa acredita que não tem mais saída, não tem mais jeito. Então, pessoas que sofreram problemas geralmente muito fortes e que não encontram soluções. Então, essas pessoas tiveram uma tendência ao suicídio, tiveram ideação suicida, que são ideias de suicídio, e algumas, infelizmente, foram para a prática do suicídio, cometeram suicídio, e esses casos aumentaram muito no período da pandemia. Então, um serviço que poderíamos prestar a essas pessoas é, nesse tempo todo, trazer esperança, mostrar que tem alguma saída, que tem solução, que o problema tem solução e tudo mais. E não apavorar ainda mais essas pessoas. Então, com o apavoramento que houve, além do necessário, muitas pessoas partiram para o suicídio. E também os casos de pânico. Vamos descrever o que é pânico. Pânico é um medo inespecífico,
é um medo que a pessoa tem de que ela tenha um mal súbito, por exemplo, de que algo terrível pode acontecer, mas ela não sabe ao certo o que seria, né? Pânico vem do termo Pan. Pan era uma figura mitológica do passado que era, ele tinha chifres e patas e tudo mais, e assustava as pessoas dentro das florestas, né? Então a pessoa que visitasse as florestas poderia ser atacada por Pan e ter muito medo de Pan. Daí esse Pan associado ao medo, né? A palavra Pan também está associada com outras palavras, mas nesse caso específico, esse medo intenso de não sei o que vai acontecer, algo terrível vai acontecer na minha vida, não sei bem o que é. E a pessoa tem, nesse caso, episódios de pânico. O que são os episódios de pânico? Cada vez que a pessoa sente um medo muito forte, é muito intenso, que traz até sintomas físicos. Muito importante isso. Os sintomas são provocados pela mente. Então, evidentemente, tem sintomas orgânicos também, todo mundo tem. Mas os sintomas do pânico são provocados pela mente. Então, o medo é tão grande que traz muitas vezes tremores, claro que palpitação cardíaca, respiração acelerada, mal-estar generalizado, dores localizadas nas costas, dores de cabeça. Então, a pessoa passa por medos tão intensos que ela tem até sintomas físicos. E os casos de pânico, evidentemente, aumentaram. E aquelas pessoas que já tinham o seu pânico controlado, diminuído, neste período de pandemia, muitas aumentaram a intensidade do pânico. Então, tem o chamado transtorno de pânico ou síndrome do pânico, que é uma ocorrência de episódios de pânicos mais contínuos. Então, episódio de pânico todo mundo pode passar um dia na vida, até por circunstâncias externas, mas essa pessoa passa a ter vários episódios de pânico no seu dia a dia, e aí ela tem o transtorno de pânico ou a síndrome do pânico. Então, os casos de pânico recrudesceram, né, em muitos casos, ou surgiram nesse período, e os casos de ansiedade. Aí muitas pessoas me perguntam, mas André, o que é ansiedade? Explica de uma forma fácil, não traz termos muito difíceis. Sim, dá para explicar de uma forma fácil. Ansiedade é mais ou menos um saco de coisas, cheia de coisas dentro. Então, por exemplo, na ansiedade, você tem irritabilidade, tensão, expectativa, preocupação, são várias coisas juntas, né? Preocupação é ansiedade antecipatória. A pessoa fica preocupada com o que vai acontecer daqui a pouco. Então, existem vários tipos de problemas dentro da ansiedade. E a ansiedade, evidentemente, nesse período aumentou. E realmente aí, nesse período, nós deveríamos trazer mensagens de esperança, de calma, de tranquilidade, para que as pessoas pudessem viver nesse período de uma forma melhor. Mas sempre havia aqueles que aumentavam o problema, que aumentavam os medos, e aí a população sofreu muito com essas pessoas que aumentavam o problema e aumentavam os medos, né? Então, os casos de ansiedade também aumentaram. Sejam os transtornos de ansiedade, como TAG, né, transtorno de ansiedade generalizado, e outros casos tantos de ansiedade. Então, o que nós precisamos trazer para as pessoas para que elas voltem a uma vida normal, não ao novo normal, mas a uma vida normal? Nós precisamos trazer esperança para essas pessoas e fé em um futuro melhor e na possibilidade de resolver os problemas do dia a dia. Então, nós precisamos trazer uma mensagem de fé, esperança e de melhora,
para que as pessoas encontrem essa luz no fim do túnel, encontrem soluções, encontrem saídas. Aliás, a nossa inteligência humana é para isso. Para que serve a inteligência? Para que a gente encontre soluções. Já que a definição clássica da psicologia sobre inteligência é capacidade de resolver problemas e se adaptar a novas situações. Essa é a definição clássica, né? Claro que existem várias outras definições de inteligência. Então, nossa inteligência serve para isso, para resolver os problemas, para encontrar saída, para ver a luz no fim do túnel e para encontrar saída mesmo dos problemas mais difíceis. Escuta, nós temos criatividade, nós temos intuição, que hoje já não é mais vista do ponto de vista místico, como era visto no passado, mas vista como uma capacidade da mente. Então nós temos criatividade, nós temos intuição, nós temos várias capacidades mentais para resolver os problemas, por mais difíceis que pareçam. Então, num primeiro momento, os problemas que surgem na nossa vida muitas vezes nos parecem insolúveis, mas você tem uma criatividade, todos nós temos. E você tem intuições, todos nós temos. E isso pode trazer soluções para os problemas que no primeiro momento a pessoa não vê. Então trabalha muito com isso, com criatividade, com intuição, para a resolução de problemas. Então o que nós precisamos na época atual é trazer esperança, fé num futuro melhor, para que as pessoas encontrem saídas, encontrem alternativas e consigam viver de uma forma melhor. Agora, olha um outro efeito, e esse é um efeito interessante que aconteceu, né? Algumas pessoas aumentaram muito a consciência. Já tinham alguma consciência dos problemas, tanto individuais quanto sociais. Porque os problemas que temos no mundo são psicossociais, são psicológicos, mas são sociais também. Então, algumas pessoas aumentaram muito a consciência dos problemas psicológicos e dos problemas sociais. E já percebem a manipulação que acontece no mundo inteiro. Então percebem que, puxa, mas por que a grande mídia apavorou tanto a população ao invés de trazer algumas saídas, trazer algumas alternativas? Por que alguns poderosos do mundo também atrapalharam tanto nesse período? E por que esta nova ordem mundial, que novamente eu vou falar, não é teoria da conspiração, isso é histórico e geográfico. A nova ordem mundial é como o mundo se organizou depois da época da Guerra Fria. É isso é um fato histórico. Só que houve uma organização de um determinado grupo de uma forma muito perversa, muito negativa. Então é por isso que existe uma nova ordem mundial muito perversa, muito negativa. Só que as pessoas hoje têm consciência disso. Então no passado isso seria visto como teoria da conspiração. Hoje as pessoas têm consciência e conversam sobre isso. Então o grau de consciência das pessoas aumentou muito. E isso também é muito positivo. Ou seja, estas pessoas aproveitaram esse tempo de afastamento, de isolamento social, para fazerem muitas reflexões. E a partir dessas reflexões abriram a mente. Então hoje não temos as informações apenas da grande mídia, mas temos as informações das mídias independentes, as informações da internet. A internet nos libertou de ficarmos apenas com informações parciais, essas informações que vinham da grande mídia. E nos trouxe um grande cabedal de outras informações. E isso nos ajudou bastante. Estas pessoas perceberam desta forma toda a manipulação feita pela grande mídia e por alguns poderosos. Então a consciência das pessoas aumentou muito nesse período. E hoje podemos falar de alguns assuntos de uma forma muito mais aberta, de uma forma em que as pessoas realmente entendem de maneira significativa. Então eu quero dar
algumas dicas para você antes da conclusão, tá? Poucas dicas e rápidas antes da conclusão do programa de hoje. Primeira dica que eu trago é a seguinte: nas quartas-feiras, assista também o programa Divã de André Kepp, que estamos fazendo ao vivo, eu e a doutora Rosana Kepp, que estamos trazendo temas psicológicos muito interessantes. Então, todas as quartas-feiras, aqui pela Rádio Vibe Mundial, às 10h30 da noite, 22h30. Antes era 23h30, agora é 22h30. Então, você pode assistir esses programas, agora são feitos ao vivo. E a segunda dica é para quem quer fazer psicoterapia. Você pode entrar em contato com a doutora Rosana Kepp e pelo telefone prefixo é 11, 97191 7232. 97191 7232, para você fazer a sua psicoterapia. Então vamos fazer agora a conclusão do nosso programa de hoje. Então, agora, o que acontece? Com essa expansão de consciência que muitos tiveram, claro que cada um usou o tempo como pôde, ou como quis usar o tempo. E então alguns passaram por uma grande expansão de consciência, outros nem tanto, mas neste momento podemos falar em vários assuntos avançados que antes da pandemia todos eram vistos como teoria da conspiração ou então ideias absurdas, e hoje já podemos falar desses assuntos mais avançados. Então antes as pessoas estranhavam, não entendiam, perguntavam de onde você tirou isso, e hoje não. E hoje esses assuntos são conversados, são dialogados por muitas pessoas, refletidos por muitas pessoas em vários lugares. Então hoje temos assuntos mais avançados. Então, por exemplo, podemos falar de aumento da frequência vibratória. Aqui uma recomendação. Quando você perceber que a frequência vibratória do ambiente está muito baixa, faz o seguinte: aumenta a sua frequência vibratória. De que forma? Com orações, com frases, com mentalizações que você faz mentalmente. Então isso vai aumentar a sua frequência vibratória, até você sentir que aumentou a frequência vibratória. Pronto. Você já está pensando melhor, você já está sentindo melhor e você já está agindo melhor, com o aumento da frequência vibratória. Hoje já podemos falar em quinta dimensão e as pessoas não estranharem tanto. Ontem eu estava conversando até com uma pessoa e Einstein considerava a quarta dimensão o tempo. E eu concordo com Einstein neste ponto de vista dele, de que a quarta dimensão é o tempo. Na minha visão, eu entendo que ele estava certo, respeito às demais visões. Então a quinta dimensão seria a primeira dimensão que iria além do espaço e do tempo. Então que nós já podemos pensar na possibilidade de vivermos, existirmos e refletirmos em quinta dimensão. E expansão de consciência. Então já podemos falar atualmente de temas muito, muito, muito avançados. Bom, espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.